Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante com informações de um Flamengo que venceu o Vasco, segue o tabu aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco não ganha do Flamengo desde 2015, é muito tempo sem perder para o Vasco, e o Flamengo já iniciou a preparação para pegar o Grêmio na quarta-feira. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa preparação. O Tite ele tem dúvida ali no setor defensivo e eu quero saber a opinião de vocês. Será que chegou o momento de utilizar Rodrigo Caio? Eu vou dar minha opinião também e eu vou querer a opinião de vocês também. E tem umas palavras bem bonitas do Fabrício Bruno em entrevista à Flá TV. Sensacional, craque dentro e fora de campo. A gente vai falar sobre esse assunto e também uma atualização da renovação de contrato do Bruno Henrique com o Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes queria pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda aqui. Vene, quero ajudar de maneira financeira. Meu muito obrigado, o Pix está aí na descrição. Vamos para as informações, galera. Eu vou começar falando sobre o Fabrício Bruno. Vocês puderam ver no jogo contra o Vasco no último domingo, inclusive o Fabrício Bruno está suspenso, não pega o Grêmio na quarta-feira. Essa suspensão veio até num bom momento, porque ele está com o tornozelo super inchado. O próprio Fabrício Bruno postou nas redes sociais após o jogo contra o Vasco, o tornozelo dele muito inchado e com a marca ali de pisão, como se fosse uma chuteira tivesse passado no tornozelo dele. Então o descanso vem em um bom momento. E ele teve uma série de discussões ali com o Verratti, atacante do Vasco, durante o jogo. Tem até, esqueci o nome do dublador, se eu não me engano é Gustavo, que ele fez a dublagem aí das discussões. Fabrício Bruno falando, eu vou te pegar lá no condomínio, o Verratti respondendo a ele também. E o Fabrício Bruno ele deu entrevista à Flá TV e falou sobre isso. Ele disse o seguinte, abre aspas, Verratti mora no meu condomínio, quando cheguei em casa e saí para jantar, encontrei ele. Nos abraçamos, demos risadas, ele me pediu desculpas pelas entradas no tornozelo, faz parte. Nos enxergam como inimigos, mas não somos. Só estamos defendendo nossas camisas. Demos risadas, tiramos fotos, a amizade e o respeito continuam. E o camisa 15 também disse o seguinte, isso é situação de jogo, clássico é sempre um jogo pegado. Lá dentro podemos ter nossas provocações. Refletimos muito sobre o que é o futebol, cada um defendendo sua camisa, mas fora dele a paz tem que prevalecer. Para mim é triste quando vejo notícias de morte na briga de torcida. Nos desentendemos, mas no final o que prevaleceu foi o abraço de duas pessoas que estão de bem uma com a outra. Faz parte do jogo, cada um tem seu jeito de intimidar, provocar. Para mim o abraço é a cena mais bonita do clássico. Não somos inimigos, no final somos amigos, colegas de profissão. Ninguém sabe o dia de amanhã, podemos virar companheiros. A torcida também tem que pegar isso como exemplo. Todos são apaixonados, mas nunca se deve perder vidas por quem está lá dentro só para jogar futebol. Galera, baitas palavras do Fabrício Bruno, eu de fato fiquei até arrepiado. E essas palavras, para quem não sabe, vêm logo após, infelizmente, eu não gosto de falar sobre isso aqui no canal Vene Casagrande, porque eu acho que é dar margem não, é dar visibilidade, na verdade, para esses marginais. A gente pôde ver muitos vídeos, muitas cenas, cenas bem tristes ontem aqui no Rio de Janeiro, em vários locais do Rio de Janeiro, confronto entre torcedores não, né? Vândalos, tanto do Flamengo quanto do Vasco, algo lamentável, se não me engano teve até morte de torcedor, e o Fabrício Bruno, ele dá uma aula do que é o futebol. É isso, gente. Óbvio que tem a provocação, eu mesmo brinco muito com o Pedrosa, meu companheiro de SBT Sport Rio, que é torcedor do Vasco. Hoje a gente brincou, um brincou com o outro, e é isso. Viva a alegria, o futebol é isso. O futebol não é essa guerra que alguns vândalos tentam mostrar pra gente. Não é, e eu não consigo entender como alguém sai de casa disposto a brigar, disposto a matar. Mas infelizmente existe isso. Então, parabéns ao Fabrício Bruno, não só por essas palavras, mas pela partida que ele fez contra o Vasco. Foi um dos melhores em campo. Só não considero o Fabrício Bruno melhor em campo porque teve o gol do Gerson e também a atuação absurda do goleiro Rossi. Eu já falei, volto a repetir, o Rossi para mim foi o melhor em campo. E o Verratti, ele também falou sobre o jogo, após o jogo ele falou o seguinte, abre aspas, o resultado foi injusto, o nosso time fez um grande jogo, não há tempo para arrependimentos. Bom, eu não acho que tenha sido injusto não, de verdade, Verratti.
Eu acho que o Flamengo fez uma boa partida, o Vasco também fez uma boa partida. Se fosse um empate ou até mesmo a vitória do Vasco, eu também não ia achar injusto. Mas o fato é o seguinte, ganhou aquele que teve, digamos assim, o melhor aproveitamento do seu elenco. O Tite, ele soube aproveitar muito bem o elenco que ele tem à disposição. O Flamengo ganha o jogo depois da mudança do Tite. E não é só a mudança de um jogador por outro, a mudança de posicionamento do Gerson. Quando o Gerson sai da direita e vai para a esquerda, é exatamente quando sai o gol do Flamengo, justamente com o camisa 20 rubro-negro. Então, não acho que tenha sido injusto, não. Acho que o Flamengo, inclusive, venceu um jogo extremamente difícil e eu continuo achando que dá para buscar o título do Campeonato Brasileiro. Não sei vocês, mas eu acho isso. E após o jogo, galera, o Tite, ao lado do seu preparador físico, Fábio, o Fábio falou sobre condições físicas do Gabigol, por exemplo. Um jogador que entrou bem, tá? Entrou bem não, pode render mais, mas já vem evoluindo, a gente já consegue ver uma evolução do Gabigol. E o Fábio disse o seguinte sobre o Gabigol: ele vem evoluindo, mas tem margem de evolução, tanto que ele tem feito complementos pós-treino, ele tende a crescer ainda. É isso, e não é coincidência que o Gabigol vem melhorando dentro de campo, é por conta disso, algo que ele não estava fazendo anteriormente, não sei qual motivo, não adianta a gente ficar buscando motivo ou ficar achando um culpado por isso. Vale ressaltar agora o trabalho da comissão técnica do Tite. O Gabigol está fazendo trabalho de complementos aí pós-treino e isso vai ajudá-lo. Inclusive, eu acho até que o Pedro precisa abrir o olho, porque o Gabigol entrou bem contra o Vasco e o Pedro está sendo um cemitério de jogadas. A verdade é essa. Está jogando mal o Pedro. Pedro e Wesley, para mim, são os dois pontos negativos do Flamengo diante do Vasco. O Pedro tem que evoluir muito. Ele que não abre o olho não, porque o Gabigol está aí correndo atrás. Outro jogador que o Fábio, preparador físico, comentou foi o Arrascaeta, que fez uma boa partida, mas a gente pôde ver que o Arrascaeta até cansou ali em um determinado momento e depois foi substituído. O Fábio disse o seguinte sobre o Arrascaeta: nós monitoramos dentro da seleção uruguaia. A seleção uruguaia gentilmente nos passou tudo que ele fez por lá. A Arrascaeta vem de 2 lesões graves musculares. Acelerou-se a recuperação para jogar a final contra o São Paulo e agora nós vamos administrá-lo para ele render o melhor possível nessa reta final de temporada. Outro jogador que o Fábio comentou, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio vem treinando muito bem, está apto. Ele é um atleta de futebol no sentido literal da palavra mesmo. O Tite é quem vai decidir sobre o Rodrigo Caio jogar ou não. E aí eu quero falar com vocês, mas antes de perguntar sobre o Rodrigo Caio, teve uma declaração do Tite que me chamou muita atenção, quando ele disse o seguinte: o Tite que precisa adquirir a cara do Flamengo, e não o Flamengo que precisa adquirir a cara de Tite. Parabéns ao Tite por essa declaração, e eu acho que está certo. Eu acho que o Tite precisa entender o elenco que ele tem na mão dele e utilizar da melhor maneira possível. Não é o elenco que tem que se encaixar ao estilo de jogo do Tite. Eu sou totalmente contra essa ideia de que não, o elenco tem que se encaixar como o treinador quer que jogue. Não é assim. O treinador ele precisa entender a matéria-prima que ele tem à disposição e fazer o time jogar da melhor maneira possível. Sobre o Rodrigo Caio, a pergunta que eu faço para vocês é: vocês acham que chegou o momento de utilizar o Rodrigo Caio? Por que eu estou perguntando isso? Davi Luiz lesionado, Fabrício Bruno suspenso, Rodrigo Caio e Pablo à disposição. Eu acho o seguinte: não é para utilizar o Rodrigo Caio. Por que eu acho isso? Se não pensa em renovar com o Rodrigo Caio, para que vai utilizar o jogador? Se tem o Pablo à disposição. Eu acho que a utilização do Rodrigo Caio tem que ser em último caso. Em último caso. E por que eu acho isso? Se não tem interesse de renovar, vai que ele entra, machuca o joelho, o Flamengo é obrigado a renovar o contrato dele. Não faz o menor sentido. A minha opinião é essa. Eu não sou dono da verdade, eu quero saber a opinião de vocês. Isso aqui é um canal super democrático. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? O Rodrigo Caio tem que jogar contra o Grêmio na quarta ou não? É o Pablo que tem que jogar, só utilizar o Rodrigo Caio em último caso. Por favor, comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. E para finalizar o vídeo, galera, eu vou falar sobre o Bruno Henrique. O empresário dele já está no Rio de Janeiro, chegou nessa segunda-feira, vai acompanhar o jogador nessa renovação de contrato. Já está tudo pronto, minutas de contrato já foram feitas, já foram trocadas, o departamento jurídico do Flamengo já foi acionado. Em breve o jogador vai assinar sua renovação por mais 3 anos. A canetada será dada aí nessa semana. Eu não vou ficar dizendo aqui qual dia vai ser, porque eu posso errar.
entendeu? Então pode ser a qualquer momento, a verdade é essa, porque o empresário dele já está no Rio de Janeiro. Então bola dentro da diretoria do Flamengo. Já expliquei aqui que o Bruno Henrique, para renovar, ele abriu mão de um aumento salarial e 1 ano de luvas que ele tinha direito. E aí o Flamengo, portanto, vai dar os 3 anos de contrato que ele havia pedido, porque o Flamengo só queria dar 2 anos de contrato. Então, para mim, um baita acerto a renovação de contrato. É isso, galera. Obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Tamo junto. Até o próximo. Fui!